E aí, habitantes da diversidade, aqui é a Tamara Braga mais uma vez, e hoje eu estou aqui muito feliz de estar com a Ana Minuto e com o Ricardo Vultolini, que são dois ídolos para mim. Eu estou muito feliz de poder falar sobre o tema de ESG com os dois, porque para mim os dois vêm trazendo uma trajetória muito interessante sobre o tema e a gente vai poder tirar algumas dúvidas com eles hoje, então estou muito feliz. Então eu vou pedir, pessoal, para vocês se apresentarem um pouquinho e aí a gente começa a conduzir essas perguntas, tá bom? Sempre a Ana, gente. O que ela faz? Bom, eu sou Ana Célia Minuto de Campos, filha de Maria da Penha, Nascimento de Campos, Jesus Benedito Minuto de Campos, do extremo da Zona Leste de São Paulo, Goianazes. Hoje já não habito lá, mas sou de lá e trago a informação inicial porque eu comecei a minha vida nos movimentos sociais. Então, antes de falar sobre tudo isso que a gente vê hoje, diversidade, sustentabilidade, nós falávamos sobre movimentos sociais, sobre ações que as mulheres faziam para poder ter creche, ter habitação. Então, eu posso dizer que eu sou quase uma dinossauro de 20 anos, só tenho 20 dentro desse processo. O que vocês têm que guardar sobre mim? Sou harleira, quer dizer, motoqueira, e sou dançarina de samba rock. Se vocês guardarem isso, a vida de vocês vai ficar muito melhor, ok? Muito bom, Ana, obrigada. E para quem não sabe, a Ana foi uma das primeiras mentoras que eu tive de carreira. Foi um dos primeiros vídeos que eu vi sobre mentoria de carreira, então para mim é muito feliz estar aqui dividindo essa mesa com você, tá? E agora, Ricardo, queria que você se apresentasse um pouquinho para Bom, depois da apresentação da Ana, a minha tende a ser muito sem graça, mas eu vou pegar um pouco a vibe dela. Eu sou um dinossauro mesmo da discussão da responsabilidade social, da sustentabilidade e agora do ESG, porque, na verdade, eu comecei essa conversa na pré-história desta conversa. Então, no mínimo, eu sou um ser pré-histórico que habita este território há 29 anos. Então, já acompanhei todas as discussões, todos os ciclos, todos os movimentos, e vai ser legal poder trocar um pouco hoje aqui dessa experiência com vocês. Perfeito, Ricardo. Aproveitando, né, o que você trouxe agora sobre o recorte de ESG, eu queria te perguntar, o ESG vai acabar? Porque está todo mundo me perguntando sobre isso, melhor do que você, ninguém, para poder responder essa questão. Essa pergunta cotidiana que eu respondo hoje em seminários, entrevistas. Eu acho que o ESG pode até acabar como sigla, né? Como um dia também sustentabilidade foi forte e perdeu força, como um dia responsabilidade social empresarial foi forte e perdeu força. O que não vai acabar decididamente é a ideia de que empresas têm que ter responsabilidade pelos impactos que geram para os seus públicos de interesse, especialmente meio ambiente hoje, né? Então, isso não vai acabar, isso é algo que veio para ficar. Isso tem a ver com o comportamento esperado de empresas no século XXI, um século marcado por escassez de recursos naturais, enormes desigualdades e agora emergência climática. Então, pode ser que acabe como ESG, mas não vai acabar como conceito, como ideia. Perfeito, Ricardo. Aproveitando, Ana, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o momento atual que a gente está passando, né? Tudo que está acontecendo no mundo. O que você sente em relação à pauta de ESG como um todo, mas também em relação ao impacto social que isso está trazendo para a gente também? Nós estamos conversando antes que a vida é cíclica. E é isso. Vai subir, vai descer, a gente muda as siglas. O quanto mudou de siglas, gente, até aqui... Tem gente que nem sabe, né? Tem siglas que a gente nem sabe mais que existe, mas existiram. Mas acho que tem uma necessidade do mundo de viver nesse lugar do caos, lugar do medo. As empresas que estavam fazendo, já estavam fazendo, gente. Elas não pararam agora só porque alguém disse que não era para fazer. E as que não estavam fazendo, só aproveitaram o momento para não fazer mesmo. E dizer, tá vendo? Disse que não ia dar nada. Então, nós, muitas vezes, vamos no pessimismo. É ruim, parou, ninguém está fazendo, não traz resultado. Bom, se fosse tão ruim, nós não teríamos chegado até aqui. É o melhor momento? Não. Estamos da melhor forma? Também não. Mas estamos avançando todos os dias, ampliando a consciência sobre todos esses assuntos. Então, o que eu quero deixar aqui, sim, estamos passando por desafios, como passamos durante a história do mundo, não existe nada novo, as pessoas falam, porque quando pensa em transformação digital é diferente. Não, gente, a gente teve ontem a transformação, que a gente diz em relação às máquinas, e gerou grandes efeitos. A questão é,
Hoje, uma das maiores habilidades, quando a gente pensa em carreira e quando a gente pensa nessa nova realidade, é a flexibilidade. Nós temos que lidar com isso. E vamos mudar muitas e muitas vezes. Em 10 anos, o Brasil e o mundo vai mudar 100 anos em 10 anos. Então, faz parte do processo. Temos que estar atentos, sim, não romantizar. Estamos passando por momentos bem difíceis, mas não é o fim. E a vida é cíclica. A gente começa um ciclo, termina outro e começa outro. E acredito que a maior habilidade nossa será vivenciar essa flexibilidade. Que na nossa geração as coisas eram um pouco mais rígidas. Agora você está tendo que se adaptar a todo momento, virar um camaleão de fato, a todo momento, para viver novas histórias e novas narrativas. Então, isso também acontece com as empresas. Então, como já foi dito, as empresas que não conseguirem se adaptarem, entenderem que ESG, ou diversidade, equidade e inclusão, ou qualquer outra linha de pensamento, mas que cuide do ser humano e do mundo de uma forma sustentável, não vai se manter, a gente vai começando a entender que a gente vai acabar. Mas o mundo continua. E que mundo que a gente está deixando para as outras pessoas? Perfeito, perfeita a sua fala também. E aí, conectando com esses 2 pontos, né? Se vai acabar ou se não vai acabar, eu queria que vocês contassem um pouquinho para o pessoal que está vendo a gente sobre quais são as oportunidades de trabalhar com impacto social e impacto ambiental. Porque eu vejo que as empresas veem muito como um desafio, né? Então, é mais um lugar para eu gastar dinheiro, mais um lugar que, né, não vai dar em nada. E eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa oportunidade, né? Para além de tudo isso que eles já vêm até hoje. Bom, acho que a primeira coisa importante a dizer é que há oportunidades, mas talvez elas não sejam na quantidade que se vendeu quando a gente começou a falar em ESG. Eu lembro de mensagens publicadas na mídia sobre salários iniciais de R$60 mil e empregos que estavam sobrando nas empresas. Estava faltando gente, sobrando lugar. Acho isso uma grande mentira, uma narrativa completamente mentirosa que estava muito adequada a um discurso de vender programas de treinamento, desenvolvimento. Na real, o que a gente está observando agora é uma acomodação do mercado. Então, o ESG está ficando mais pragmático, as empresas estão olhando para aqueles temas que têm um impacto material mais específico, que seja percebido pelos investidores como risco, e muito provavelmente a gente vai caminhar nessa direção, né, nos próximos tempos. O que significa dizer que seguirá tendo oportunidades para profissionais de formações distintas. Sempre tem gente que me pergunta, eu preciso ser engenheiro ambiental para trabalhar? Não, necessariamente. Há oportunidades no E, no S, no G, e há oportunidades de um olhar generalista que contemple os 3. Então, ainda haverá essas oportunidades, mas é claro que com um mercado mais seletivo, a gente não terá uma quantidade grande. Agora, também é importante dizer para quem quer entrar nessa área, pergunta que eu respondo sempre, é que não é tão fácil quanto parece, porque não tem tantas oportunidades e exige, como toda área, estudar, ler, compreender os temas. Compreender os temas é ler para além da orelha do livro, né? Do resumo de A. É mergulhar e compreender a realidade. Tentar entender, se você quer trabalhar numa empresa ou para uma empresa, tentar compreender os desafios de ESG daquele setor, daquela empresa, isso vai ajudar muito, com uma boa formação geral. Perfeito. Você, né? E é lembrar que é complexo, né? É complexo. Quando se pensa em impacto social, sustentabilidade, você está falando sobre pessoas. E pessoas são complexas. Somos aí mais de 8 bilhões de pessoas, cada um com uma digital, e somos muito diferentes uns dos outros. Então, eu acredito que essa complexidade que o mundo está vivenciando hoje, aí eu vou trazer muito mais para esse processo de desigualdade e dentro das companhias, as companhias terão uma grande oportunidade de fazer o que é certo, olhar para a gente, cuidar de gente. Então, hoje, o Brasil é o 2º país com maior burnout no mundo. O que isso quer dizer? Que estamos sobrecarregados, que
que estamos doentes, que esse controle, comando dos líderes não está funcionando mais. Não faz muito sentido se demorar 2 horas para vir de Guaianazes aqui para Pinheiros e mais 2 horas para voltar. Está dizendo que a geração Z, graças a Deus, está vindo com mindset diferente e não acredita que tem que trabalhar mais 10, 15, 20 horas, não acredita que tem que adoecer emocionalmente para poder entregar. Então, nós estamos passando por uma transformação. E a empresa, acho que a primeira oportunidade que a empresa tem é olhar para o seu entorno. Quando a gente pensa que eu não quero, quando eu morava em Guaianazes, se fosse essa geração, provavelmente eu não faria, sair de Guaianazes, demorar 2 horas para vir, as empresas vão ter que ir para as comunidades. Então, esse é o primeiro ponto. Você indo para a comunidade, você consegue conhecer pessoas, você consegue desenvolver pessoas e trazer essas pessoas para dentro da companhia. Eu acho isso uma grande oportunidade de negócio. Para além disso, marca empregadora. Quando você pensa que esses jovens são vistos, que eles estão sendo desenvolvidos, eles também vão criar uma conexão com essa marca, que era a conexão que a gente tinha com a empresa, de ficar 10 anos, 20 anos na empresa. Então, assim, criar essa conexão com essa marca a ponto de ficar, como acontece em muitos lugares, uma pessoa em 30 minutos você esgotar todo o estoque de uma empresa. Porque é isso. Ninguém tem dinheiro, mas todo mundo compra. Né? Essa é a história. Não tem dinheiro, mas todo mundo está comprando. Então, acho que são essas duas coisas. E a terceira coisa é que se essa empresa que minimamente está buscando essa sustentabilidade em pessoas, buscando essa sustentabilidade em ambiente, buscando essa sustentabilidade internamente, ela tem a tendência de ser mais perene. Então, quando a gente fala de oportunidade, gente, não é diferente de ontem. A questão é que hoje, eu como mulher negra, por exemplo, ainda hoje entro em muitas lojas que não querem me atender, pessoas que estão no mesmo elevador no meu prédio, pessoas que eu estou no elevador, elas não entram. Eu ainda lido com tudo isso com muita força. Eu sou harleira, gosto de moto, como eu já conheço o mercado, eu falei, não vou comprar minha moto sozinha, levei o meu professor, à época, um homem branco, de olho azul, maravilhoso. Era a cara da Harley, só comprar isso aí. Mas, como ele estava comigo do lado, o vendedor não deu a mínima atenção para ele. Ele conversou 2, 3 vezes com o vendedor e o vendedor... E aí ele pegou indignado e falou assim, Ana, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei, você não está entendendo? Então eu vou te explicar, vou te escrever. Eu sou uma mulher negra, automaticamente ele olhou para mim e disse que eu não tenho condições de comprar. Essa é a realidade. Se fosse a geração da minha mãe, ela ia entrar, ia conversar, ia insistir para poder... Eu peguei meus 50 mil e fui comprar em outro lugar. É simples assim. Então, as coisas não vão acontecer porque o ser humano quer. Acho que a gente precisa sair dessa ilusão de que é porque eu quero, porque alguém quer, vai acontecer. Não. É tudo sobre dinheiro. Quando você movimenta o seu dinheiro para o outro lugar, a empresa vai ter que olhar para lugares que ela não está vendo. Então, é isso que a geração Z... não gostei, não vou mais. Não gostei dessa marca, não vou trabalhar. É o melhor modelo? Não. Mas é a forma... Na nossa geração, pelo menos a minha, a gente saía com a bandeirola por aí, até Brasília, brigava, batia, passava 10 horas num ônibus. Hoje não. Hoje a gente faz as motivações e as coisas que a gente faz, os motins, de formas diferentes. E o dinheiro, gente, a gente precisa lembrar que é sobre dinheiro. Eu gosto de pessoas, é importante que a empresa aconteça, mas no final a empresa não está nem um pouco preocupada. Porque se ela tivesse preocupada, a gente não está falando sobre isso agora. Perfeito, perfeito, Ana. E isso acaba trazendo mais um ponto que eu queria discutir com vocês, que é o greenwash, pickwashing, todos os washings da vida, porque a gente vê que muitas empresas investem, mas investem muito no formato de marketing, né? Estamos fazendo pauta tal, estamos fazendo reciclagem, estamos fazendo um monte de coisa. E aí, quando você vai ver na realidade, não é tão, né, a realidade assim. Eu queria ouvir de vocês... Como não fazer, né, o greenwashing e o pickwashing da melhor forma possível? Como que as empresas podem se envolver de verdade, né, com as pautas? Essa eu tenho uma resposta simples para ela, embora a situação seja muito complexa, né? A resposta é simples, a implantação muito complexa. Na minha experiência longa, né, de ter participado da construção de mais de 200 estratégias de ESG, eu observo ao longo do tempo que onde o ESG frutificou, ele realmente aconteceu, né, se efetivou, eram empresas que tinham uma cultura orientada por valores, em que há uma correspondência muito clara entre o que se diz e o que se faz.
E isso é tão forte que vem dos acionistas, vem do conselho, passa pelo C-Level, e todo mundo percebe, porque a rigor, a cultura... Há uma diferença entre estratégia e cultura. Estratégia é aquilo que eu recebo como um conjunto mandatário de coisas a fazer, ações a tomar, e é uma grande planilha, mas cultura é o conjunto de valores e símbolos que aquela empresa tem, que vai me engajar mais, me mobilizar mais, me fazer sentir melhor ou pior na consecução. Fazer, né? E como os temas de ESG, todos eles, passam por uma discussão de valores, funciona melhor quando há uma cultura de valores. O greenwashing, embora seja uma expressão mais recente, ele é bastante antigo e talvez a prática mais antiga de greenwashing existente, eu poderia dar o nome de social washing também, pode ser um nome bonito, mas está dentro da linha do green. É a história, a velha história da empresa que diz que aqui o colaborador, gente, é o centro de tudo. Das maiores mentiras que se conta, das narrativas mais falsas que se vê. E quem percebe a narrativa falsa é quem está dentro da empresa, porque o discurso é um, mas o que ele vive no dia a dia, os sinais que ele recebe, os estímulos, os mecanismos de recompensa vão numa outra direção. Então, da mesma maneira que acontece com gente, acontece também com os temas ambientais. Mas quem está na empresa sabe bem a verdade, porque está ali, está convivendo, sabe que aquilo que foi dito na reunião, se não é verdadeiro, a pessoa sai da reunião, vai discutir com o colega e fala, mais uma vez participamos de uma reunião de mentira, né? Por que será que a gente participa dessas reuniões? E para mim é uma coisa muito importante na definição de ESG, e sucesso de ESG tem a ver com como eu conecto o corpo com a alma. O corpo é a estratégia, mas a alma é a cultura. E se a cultura não funcionar, ela puxa a corda no sentido contrário. Então, isso explica porque muitas vezes entramos em empresas que são premiadíssimas como ESG, recebem os melhores prêmios, e aí você pergunta para um colaborador, me conta aí alguma coisa legal que a empresa faz no campo ambiental ou no campo social, alguma coisa legal de governança que você observa. E as histórias são raras, são escassas. Por quê? Porque no dia a dia as pessoas não percebem isso. Então, eu, durante um certo período da vida, tive uma rejeição a esse conceito de greenwashing, acho ele um pouco importado demais, um pouco americano demais, mas o meu entendimento do greenwashing é tudo que é hipocrisia, e a hipocrisia está exatamente quando não há uma correspondência entre discurso e prática, e aí, para mim, as coisas começam a não funcionar no dia a dia. Vira uma grande planilha Excel, um monte de atribuições, um monte de prazos que não são cumpridos, um monte de ações que são postergadas porque exigem investimentos. A Ana falou, né? Por que hoje a gente está vendo se postergar medidas de ESG? É a resistência a pagar o custo da mudança agora, porque pagar o custo agora da mudança contraria uma certa lógica, uma equação financeira que rege as empresas. Você percebe isso? Então, por isso que é importante. Por isso que é legal quando as pessoas trabalham. Muitas pessoas me procuram, deve ser o caso da Ana também, dizendo, pô, eu estou chateada, estou na minha empresa, mas estou querendo mudar. Mas por que você está querendo mudar? Porque eu percebo que aquilo que eu quero realizar e que tem a ver com transformar minha carreira numa carreira de impacto, eu não vou conseguir nessa empresa porque a cultura não favorece isso. Entendeu? Perfeito, perfeito. E você, Ana? Na maioria das vezes, eles nem sabem o que é cultura. Eles nem sabem o que é cultura, mas eles sabem que estão sendo impactados. Né? E falando em prêmios, a maioria é comprado. Só para ficar bem escurecido. Né? A maioria é comprado. Bem pago, às vezes. Às vezes mal pago também. São vários fatores, né? Quando a gente olha para o... Eu sou matemática, sou pragmática, mas também sou bem feiticeira, também sou bem louca. A greenwashing faz parte da história da vida e eu acredito que algumas empresas começam a fazer e com o tempo elas são obrigadas a incorporar. E o greenwashing também, ou qualquer outro washing, faz a gente entender também em que caminho que a gente está e se o caminho que a gente está não é o mesmo.
Por quê? Nós estamos discutindo antes, né, sobre diversidade, sobre sustentabilidade, e o desafio que a diversidade está passando, até por não conseguir entregar números de fato. E eu não sei nem se ela vai conseguir um dia entregar, porque são coisas que a gente não vê. Um ambiente ok, onde as pessoas estão felizes, não é uma coisa que você vê. Às vezes a pessoa está trabalhando, ela está feliz. E às vezes, mesmo que ela esteja mal-humorada, mas ela está ali. Ela está feliz, ela se sente parte daquilo. E o desafio é que a gente vive com o subjetivo. Esse é o maior desafio de diversidade, equidade e inclusão. Esse é o maior desafio de sustentabilidade e ESG. Embora tenha números, embora... vamos colocar aí carbono, vamos colocar árvore, vamos... Ok, mas quanto tempo uma árvore demora para nascer? 50 anos? 100 anos? Porque as empresas e nós, enquanto seres humanos, temos pressa. Nós o olhamos a longo prazo. Mesmo porque o relatório financeiro que eu tenho que entregar é de agora, não é daqui a 100 anos. Né? Então, quando a gente pensa nesse processo dos green, é da vida. E eu sou muito pragmática. Se você olhar ao longo da história, a história é isso. Nós mentimos, nós enganamos, nós fingimos que estamos fazendo, não estamos fazendo. Nós dizemos que pagamos e não pagamos, nós enganamos, nós copiamos, porque nós estamos falando de ser humano. O centro de tudo é ser humano. E o ser humano é isso. Então, ele vai sempre criar uma maneira, e não é só brasileiro, o mundo, uma maneira de sair bem na foto. Porque o ser humano, existe uma necessidade nossa de ser visto, de estar ok, estar de acordo com as normas. Você está vendo ali, a pessoa está burnoutando, você está fazendo uma análise ali de comportamento, está vendo os números. Mesmo assim, eles vêm com essa história de que está tudo bem. E o que está mudando isso muito forte na minha percepção é que, na nossa geração, qual que era o nosso objetivo? Casar, ter uma casa, ter um carro e uma foto da família Margarina. Hoje, a gente nem falava sobre propósito, gente. Eu não me lembro de falar sobre propósito na minha vida. Não me lembro nem de ter falado sobre carreira. Fui falar sobre carreira depois de 33 anos. Só que hoje, a geração Z, a geração que vem 2 ou 3 gerações depois de mim, elas estão muito ligadas ao propósito. Sabe por quê? Porque você já tem tudo na palma da mão. Você tem o seu celular, você tem o iFood, você quer... eu quero ir para uma super casa. Paga 2, 3 mil e tem uma super casa para fingir que é sua. Tá tudo na palma da mão, não tem que construir nada praticamente. Se já vier, tá tudo pronto. Então, hoje, vocês têm tempo de sentar e dizer, eu não quero trabalhar nessa empresa, porque nessa empresa não tem preto. Não quero... Na minha geração não era assim, eu tinha que trabalhar. Eu demorava 2 horas para chegar em Alphaville. Então, os nossos motivadores também mudaram. E esses motivadores mudando vai impactar no green, no wash ou qualquer outra coisa. E como é que impacta nisso? Quando a gente pensa dentro da empresa, a quantidade de pessoas que não ficam. O turnover. Eles gastam 1/4 de cada salário de pessoas que saem. E aí todo mundo, mas como é que eu engajo meus funcionários? Faz o mínimo. A gente não consegue fazer o mínimo bem feito. E quer que as coisas aconteçam, gente? Não dá. Minimamente promete que você acorda. Você vai trabalhar das 9 às 6. Deu 5h55, a pessoa falando, tô indo embora. Não, mas tem um relatório para entregar às 9. Beijo, tchau. Na nossa geração, a gente tinha que correr para comer. Gata, imagina. A gente ficava até o outro dia sorrindo ainda. Ainda comprava um monte de pizza e dizia, nossa, como a empresa é boa. É engraçado porque eu sou millennial, né? Então eu passei pelos 2 lados, assim. E agora que eu tô crescendo na carreira, eu posso escolher, né, onde eu quero trabalhar. Mas lá atrás eu não poderia escolher, porque eu tinha que pagar a conta, dividir conta com a minha mãe. Então eu passei pelos 2 lados e eu vejo, assim, essa mudança realmente. E eu sinto também que isso cruza muito também a parte social, né? Porque as pessoas da favela não vão estar aqui pensando no propósito na mesma velocidade. As pessoas vão estar tendo que pensar em comer, no moradia e tudo mais. E isso se conecta com a próxima pergunta que eu queria te fazer, Ana. Como você vê a oportunidade das pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho em relação à representatividade como motor ou velocidade de inovação dentro das empresas? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como que isso pode trazer realmente dados e fatos, né, que traz mais inovação. Eu acredito que a inovação ela também está relacionada a dinheiro.
Quando você vende mais. E aí vou trazer um caso, não vou trazer o nome da empresa, porque não me pagou para fazer divulgação, mas a empresa resolveu criar um produto focado em pessoas negras, para pele negra. Uma linha inteira, só para pele negra. Foi em Salvador, fez uma pesquisa em loco, fantástica, trouxe essa pesquisa e criou a linha. É uma das mais vendidas. Isso é inovação. E só tem porque tem preto lá. Tem mulher lá, tem PCD lá, tem LGBTQIA+. É o melhor modelo? Não existe melhor modelo. Nunca, a gente não precisa sair dessa utopia. Eu vou chegar e vai ser melhor modelo. Não. Você chega numa empresa, ela vai ser melhor modelo para você 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Depois, se você tem filho, o seu valor muda. Se você muda de casa, o seu valor muda. Se alguém morre na sua família, o seu valor muda. Então, é cíclico. A gente vai se transformando nesse processo. Então, quando a gente pensa em inovação, e são coisas simples. Eu continuo acreditando que inovação é fazer o simples bem feito. Nós não conseguimos fazer isso. Então, a gente pensa em criar um outro iPhone. Não vai existir outro iPhone. Vai existir um celular melhor, parecido, mas não vai existir outro iPhone. Então, a gente entra muito nesse pragmatismo da coisa única. Eu quero ser inovador, então eu quero criar coisas maravilhosas. Cara, faz o simples bem feito. Para mim, inovar é isso. Porque você fazendo o simples bem feito, você consegue entender de fato o que está acontecendo. Porque as pessoas elas vão trazer para você minimamente o que está acontecendo. Quando a gente pensa em inovação, hoje, como é que a gente vai inovar com a IA, gente? Quase impossível. A gente está falando agora de tecnologias humanas. Relacionamento. Engajamento. O inovar agora são tecnologias humanas. O quanto você suporta ficar do lado de uma outra pessoa. Está cada vez mais difícil depois da pandemia. E é isso. E aí, as pessoas passam... A gente é o país que mais vive na tela no mundo. Tem um porquê. Somos um dos países mais conectados e um dos países mais que as pessoas se sentem mais sozinhas no mundo. Tem um porquê. Porque a gente está com dificuldade, que é o que a gente estava conversando, de lidar com frustração. Porque é isso, batia em tudo quanto é porta e não conseguia emprego. Agora, você bate tudo quanto é porta, as pessoas vêm, vem, pelo amor de Deus. Mas aí fala para você, você tem que chegar 9 horas, você não pode chegar 9h01. Então não quero. Pensei bem, eu não quero essa vaga, porque eu não vou poder sair às 9 horas para levar meu cachorro para andar. Entende? Então, o que vai manter as empresas e o mundo andando de fato, com toda essa transformação? Então, até 2030, mais de 20% do trabalho automático vai ir para a IA ou para qualquer outra tecnologia. O que vai manter as pessoas são as relações. Pessoas mais sozinhas adoecem, pessoas mais sozinhas têm tendência a ter mais depressão e ansiedade. Então, quando as empresas falam, vamos voltar para o presencial, eu acho isso uma palhaçada. Mas eu concordo. Porque as pessoas estão adoecendo sozinhas. Não tem com quem contar. Então, 20% da população que se sente sozinha diz que eu não tenho com quem contar. Como é que fiz? Como é que faz? E cada vez mais jovem também isso acontecendo, né? Infelizmente. Então, imagina você que tem filhos se você não tivesse uma rede de apoio. Como é que ia ser? Tendo rede de apoio já é uma loucura. Entende? Então, para mim, voltando para o ser humano, sem tecnologia nossa, sem essas trocas, sem estar presente, sem criar possibilidades outras, a geração Z não passa a noite fora. Eu sou uma gandaieira, estão acabando com as baladas, essas crianças, um absurdo. Absurdo. Balada até 2 horas da manhã. Que isso, gente? Eu chegava na minha casa às 7 horas da manhã. Eu também. Então, quer dizer, são várias transformações para todos nós, mas no final são tecnologias humanas. Nos vermos, falarmos, estarmos com a gente, trocar, criar coisas, criar várias experiências. Porque, se não for isso, a tendência é de nós adoecermos cada vez mais rápido. Perfeito, Ana. E trazendo agora para você, Ricardo, eu queria que você contasse para a gente como que a sustentabilidade dentro do ESG também pode ser um motor, né, de inovação e de redução de custos para as empresas que estão ouvindo a gente agora. Bom, na verdade, para mim, inovação e sustentabilidade são mesma conversa, sempre. Eu não consigo nem enxergar uma conversa que não tenha esses dois elementos juntos. Porque qualquer inovação que a gente vier a fazer hoje,
ela tem que ter objetivos claros e uma inovação que vem apenas para o conforto do indivíduo, sem nenhum compromisso com impactos para o meio ambiente, para o aumento das emissões de carbono, para o aumento de descarte de resíduo, não faz o menor sentido. Então, porque essa discussão ela não é só empresarial. Acho que tem um erro muito grande em achar que a discussão da sustentabilidade é empresarial. Ela é civilizatória. Ela tem a ver com o momento que a gente está vivendo hoje. Este tempo pede que tenhamos mais responsabilidade em relação aos impactos que deixamos. Vamos pegar um exemplo muito simples aqui. Hoje, quando você olha para as startups brasileiras, eu estava vendo outro dia, a média, 45% delas já trabalham como solução para grandes problemas ligados à insustentabilidade do planeta. E as demais? As demais todas têm componentes ou elementos que, de algum modo, tangenciam a conversa. Então, para mim, mesmo assunto. Só que quando a gente está falando em inovação, inovação é uma arena de possibilidades, que depende de uma série de condições e, mais uma vez, é um assunto que há empresas que dizem nós somos inovadoras e há empresas que dizem nós fazemos inovação. É diferente. Mais uma vez, poderíamos voltar à discussão do washing, mas tem mais uma maquiagenzinha aí, mais um verniz que se passa, em que a inovação é um pouco mais do mesmo, né? Então ainda é uma inovação processual e não é disruptiva. Mas o que a gente está precisando hoje é de inovação que, por exemplo, diminua resíduo nas embalagens. É uma inovação que faça com que a fralda descartável, que é uma conquista importante dos homens e mulheres deste tempo, ela não impacte tanto o meio ambiente, ela não fique 600 anos na natureza. Né? Que a gente tenha inovações que permitam a gente trabalhar melhor, produzir melhor, ter o nosso tempo e também ter a boa sensação de que o nosso trabalho está contribuindo para melhorar a vida do todo. Eu gosto de olhar a sustentabilidade sempre por uma perspectiva que é do conceito da interdependência. A gente não vive sozinho no mundo. Não existe o fora e o dentro. É fantasia essa história de eu acho que eu ponho o meu lixo ali na frente de casa e no dia seguinte, por mágica, ele desapareceu. E me dá uma sensação tão boa que o lixo desapareceu. Não, ele não desapareceu. Ele vai para um aterro, e muitas cidades brasileiras para um lixão, porque ainda tem lixão no Brasil, a céu aberto, gerando metano para a atmosfera, que é um gás 30 vezes mais potente que o carbono para gerar emissões de gás de efeito estufa. Então, veja que complexo que a gente está vivendo. E quando eu olho empresas que dizem eu inovo para a sustentabilidade, a gente tem que sair da primeira camada, que é uma camada muito conveniente, que é eu inovo porque, claro, se eu inovar em sistema de reuso de água, a minha conta de água fica mais barata. Eu renovo em uso de energias renováveis porque lá na frente a minha conta também fica mais barata. Agora, para mim, a coragem está em inovar e pagar o preço agora para melhorar a vida das gerações futuras. E aí entramos num campo que, para mim, é o campo que hoje define essa discussão, que é o campo da liderança. Então, vou tomar emprestado aqui as palavras do Paul Polman, ex-CEO da Unilever, que hoje é um porta-voz disso. Não nos falta tecnologia, não nos falta recursos financeiros, que é outra coisa que se diz, falta dinheiro, e não nos falta sistemas e processos para tornar a economia de baixo carbono. O que falta? Liderança com vontade de gerar impacto positivo. E aí a discussão é uma discussão de natureza ética. Está faltando líder com visão estadista. Né? Está faltando líder que não venha dizer para mim, pode até me convencer, se eu quiser me convencer, porque mentiras sinceras às vezes são convincentes. Mas o que move, o que mobiliza é a verdade. É eu enxergar no meu líder que realmente esse cara está querendo me conduzir ou conduzir esse negócio para um estágio melhor. Melhor não só para mim, né? Não só para o salário melhor que eu posso receber, os benefícios melhores que eu tiver, mas esta empresa está produzindo uma inovação que reduz impactos
E hoje a gente já não está nem mais falando em zerar impacto, porque zerar, segundo os cientistas, não é mais suficiente. A gente tem que regenerar, tem que ter inovação que melhore o ambiente onde a gente está atuando, e não só que zere os impactos. Esse é um desafio importante, e às vezes eu me pergunto quem está conectado com esse desafio. Né? Quando você está numa empresa que te permite estar conectado com esse desafio, legal, claro, nenhuma empresa é 100%, é só um lugar de maravilhas, né? Um lugar mágico. Eu costumo dizer, tem gente que quer trabalhar na Natura, mas também quando vai para a Natura, encontra os defeitos da Natura, porque todas as empresas têm. Mas eu acho que quando você vai trabalhar na Natura, você pelo menos tem a certeza de que aquilo que está sendo dito pelos líderes está sendo feito lá no dia a dia, né? Com todos os problemas ou contradições, né, paradoxos que uma empresa pode ter, até porque nós também, indivíduos, temos os nossos. Né? E querer cobrar perfeição na liderança da empresa, sendo nós seres imperfeitos, é um pouco exagerado. Mas eu acho que inovação, na verdade, por isso que eu gosto de conectar a inovação com diversidade, equidade e inclusão, porque também ambientes mais diversos, mais inclusivos, não são só ambientes mais saudáveis e melhores para se trabalhar, né? Mas são também ambientes em que as pessoas se sentem motivadas, empoderadas a contribuir com as suas ideias. E são essas ideias que podem ajudar as empresas a serem melhores. Perfeito, Ricardo. E agora, para a gente concluir, pessoal, eu queria muito que vocês dessem dicas mais práticas, né, e curtas para a gente poder finalizar, sobre como aplicar o ESG para quem está começando. Estou aqui na minha empresa, não sei o que fazer, como é que eu começo? Como que vocês diriam aí para essa pessoa poder começar a desenhar tudo isso? Segue a gente. Dá uma roupa. Olha, é uma boa pergunta essa, e é uma pergunta desafiadora, porque, assim, primeira coisa é entender que sustentabilidade não é uma discussão do outro. A gente sempre tende a achar que é do outro. Então, é do presidente dos Estados Unidos, é do secretário-geral da ONU, é da grande empresa poluidora. Quando eu olho para o outro, eu tendo a achar que é uma discussão grande demais. E eu, indivíduo, como eu posso fazer, né, para mudar isso? Eu não tenho poder, eu não tenho dinheiro. Outra discussão importante que se faz também, eu não posso fazer sustentabilidade sem dinheiro, não. É mindset, é mentalidade, é mudar o jeito de pensar. Mudar o jeito de pensar não custa dinheiro, até onde eu sei. É mudar a maneira de pensar e de fazer as coisas. Então, por exemplo, tem muita gente, durante a pandemia a gente até exercitou um pouquinho, fez um labzinho ali de empatia, de olhar um pouco mais para o outro, de olhar para as cadeias de valor e ver empresas que estavam beneficiando ou prejudicando os colaboradores. A gente até fez isso, mas não foi adiante, né? Foi um exercício pontual. Mas uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, além do óbvio, né? Economiza recurso, usa menos água, ande mais, né? Evite o seu carro se você pode ir a pé, prefira o transporte público se ele é conveniente para você. Além de tudo isso, que é óbvio, não comer carne também, né, que normalmente chama muita atenção quando eles falam, não precisa tirar carne, né, mas só não come todo dia também, né, porque carne exige muito para produzir, exige muito recurso natural e emite muito gás de efeito estufa. Mas o que eu posso fazer? Todos nós consumimos, de algum modo. Na hora de consumir, usar o nosso poder de consumidor para escolher empresas que, de algum modo, beneficiem o planeta e as pessoas. Todos nós, hoje, temos mais informação, porque a informação está aí, sobre empresas, sobre impactos, sobre quem usou trabalho escravo ou não na cadeia de valor. Você lembra o que aconteceu há 2 anos, lá nas vinícolas do sul do Brasil? Foi feito lá uma auditoria, pegou um trabalho semi-escravo, né, nos coletadores de uva, aquilo virou um escândalo enorme. 25 minutos depois, as redes todas estavam, não compre o produto tal, não compre. As pessoas se mobilizaram para isso, né? E, de algum modo, o que elas queriam dizer é, eu não concordo com isso. Então, este não concordar pode estar presente como um critério na hora da gente comprar produtos.
Por que eu vou comprar um produto se eu sei que essa empresa acabou de ser denunciada no jornal que eu estou vendo por desmatar a Amazônia, ou por desrespeitar uma comunidade, ou por jogar um resíduo líquido perigoso no córrego local, ou pior ainda, coisas mais simples, por usar para produzir a água do consumo da região, prejudicando aquele aquífero ou tornando ele menos disponível para o uso das pessoas daquela comunidade. É ficar um pouquinho mais atento, porque essa geração, ao que tudo mostra, ela gosta de consumir, ela sente prazer em consumir. E tudo bem também, consumir não é pecado, mas a gente pode consumir de um modo consciente e usar isto como um poder incrível na hora de... Né? Todos nós podemos nos imbuir disso na hora de comprar produtos. Eu acredito que a autorresponsabilidade e essa mudança de mindset crescente, entendendo que não é sobre mim, é sobre nós, faz toda a diferença. Porque um dos maiores desafios que eu percebo é que todos nós terceirizamos. A culpa é da empresa, a culpa é da água, a culpa é da chuva que choveu, é do frio. Por que esse frio apareceu aqui? Não, ele caiu. Então, tem duas palavras que, para mim, fazem muito sentido. Primeiro, essa autorresponsabilidade por você, pelas escolhas que você faz no dia a dia. Mas é só eu que faço a separação do lixo. Continue fazendo só você. Faça a sua parte. Porque se eu faço, ele faz, você faz, a gente tem um conglomerado de pessoas que fazem. E pode fazer a diferença. Não é só nas redes sociais. Um outro ponto é a gente sair um pouco das redes sociais e fazer corpo a corpo, que é o que a gente fazia antes. Hoje eu não quero estar, eu simplesmente coloco uma informação lá na internet e acho que tá bom. Não tá. Porque você precisa parar de comprar, você precisa fazer diferente, você precisa comprar do comércio local, você precisa comprar dos artesanatos, ou você não precisa comprar. Porque é isso. Hoje tem um monte de... Vamos lá para o brechó, lotado de brechó. Será que eu preciso comprar coisa nova sempre? Será que eu preciso ter 10 casacos? Eu era uma centopeia, tinha 20, 30 sapatos. Hoje eu tenho 10 e com muita luta. E assim, para o todo acontecer, o micro tem que acontecer. Então a gente precisa ter essa mentalidade. E outro é a autorresponsabilidade em relação às nossas ações. Eu vou para evento, eu não consigo entender a quantidade de bolsinhas e papel que eles mandam. Numa realidade, não se pode fazer tudo online. Sabe? Então, são coisas que, para mim, são tão surreais, mas você continua indo para uma benção de um evento que te enche de copinhos de plástico. Sim. Não tem outra coisa que você possa dar. Entende? E é tanto papel, é tanta coisa. Entendeu? Então, assim, novamente, a gente vai muito pro grande, mas tem coisas básicas. Todos os dias. Simples. Que se você fizer, você muda a história do mundo, porque não é só você que tem esse pensamento. O mundo ele tem um sistema. E tem outras pessoas que têm pensamentos parecidos com a gente, que também estão reciclando, que também estão não comprando de uma determinada marca. Então, é saber que nós fazemos diferença, mesmo sendo um indivíduo. Porque o indivíduo ele influencia o coletivo. Então, a gente sair desse lugar que é só sobre mim e entender que é sobre nós, que se o mundo acabar, não vai acabar só para mim. Vai acabar para todos nós. Ele vai acabar? Não, Ana. Tem aí, dizem que vai demorar 140 milhões de anos. Mas ele vai adoecendo, como nós estamos adoecendo. Não vamos ter água, não vamos ter luz, vamos ter apagão, sim, por conta da IA. A gente vai acabar. Né? O mundo vai seguir aí, né? Já tivemos várias eras geológicas. É isso. Exato. Então, existe esse processo do entendimento que não é sobre a empresa, é sobre nós. E não é a empresa que vai fazer, é você que vai se posicionar. E esse posicionamento ele é imprescindível para que a transformação aconteça. Perfeito, pessoal. Foi incrível conversar com vocês. Eu tinha certeza que ia ser um papo incrível também. Continuem aí seguindo a gente, acompanhando todo esse conteúdo. E, mais uma vez, obrigada. Foi uma honra estar com vocês aqui, tá? Um beijo. A gente que agradece. Tchau, gente.